Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, mais uma vez aqui com vocês do Centro de Mídias de São Paulo. Eu quero mandar um forte abraço e desejar uma reconstrução, uma reestruturação o mais breve possível para o pessoal que está aí no litoral norte, né? O pessoal que acabou sofrendo com esses desastres, né? Enfim, com esses problemas todos. Então, eu quero que vocês se reergam, se reconstruam e eu estou aqui junto com vocês para o que der e vier, tá certo? Então, também quero agradecer às intérpretes de Libras Carol e Elisângela. Obrigado por estarem aqui conosco. E agora, pessoal, então nós vamos dar aula para a segunda série do ensino médio com o seguinte tema: desigualdade e gênero. Então, essa é a aula de hoje. Vamos falar então sobre uma coisa que está na habilidade, nos objetivos desse currículo, né, dessa série, que é justamente, eu não vou ler tudo, mas só para enfatizar aí, que é problematizar as formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. Então, vejam só, isso é uma coisa importante do nosso currículo, das habilidades que constam no nosso currículo, e nós vamos tentar então fazer justiça a isso, tá certo? E como aqui é aula de sociologia, então a gente vai falar sobre esse tema, sob a perspectiva da sociologia, tá certo, pessoal? Eu vou comentar o que for possível sobre os conceitos, sobre algumas teorias em sociologia a respeito desse problema que, infelizmente, existe até hoje, que é o da desigualdade. Só que dessa vez a gente não vai falar da desigualdade em geral, a gente vai falar, então, especificamente da questão da desigualdade do gênero. Então, quer dizer, a desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade, né? A desigualdade, uma delas, né, acho que até mais comentada, tem a ver com essa desigualdade econômica, desigualdade de renda e etc., mas como bem observa uma socióloga também, que é uma das principais autoras da sociologia dos Estados Unidos e feminista também, que é a Bell Hooks, né? Infelizmente ela morreu há pouco tempo. Ela fala justamente que essa não é a única pauta do movimento feminista, ou seja, da igualdade de salários, né? Então, essa é uma das desigualdades, a de salário, a de renda, né, entre homens e mulheres. Existem muitas outras, é o que a gente vai tentar ver aqui na aula de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro eu vou propor uma reflexão para vocês. Em nossa cultura, as mulheres são frequentemente associadas ao mundo doméstico, enquanto os homens possuem maior trânsito na esfera pública. O que você pensa a respeito desta constatação? Então, isso não é uma opinião, tá certo? Isso aí é real e não é só no Brasil não, tá? Isso é algo histórico, né? Ou seja, o que é histórico? Essa associação das mulheres ao ambiente doméstico e também os homens tendo uma maior locomoção, um maior trânsito, justamente foi a palavra que eu usei, na esfera pública. Isso é cultural, isso também não é da natureza, por isso que é importante a gente desnaturalizar essa visão, essa ideologia, se você preferir, que é a de que os homens eles devem transitar mais na esfera pública, enquanto as mulheres devem ficar confinadas ao ambiente doméstico. O que a gente vai tentar ver aqui hoje é como que foi o passo a passo dessa construção, tá certo? Não tudo, obviamente, né, mas alguns aspectos desse caminho na história que levou homens e mulheres à desigualdade, também porque se acredita nessa falsa premissa que é de que os homens devem pertencer ao espaço público e as mulheres ao espaço doméstico. Tá certo, pessoal? Vamos lá então ver alguns aspectos sobre isso, tá? Então, a questão da diferença. Aliás, antes até de eu falar sobre isso, eu vou falar do que é a diferença, tá? De como que os intérpretes do gênero, dessas questões, eles percebem, eles concebem, aliás, o que é a diferença. E nessa e na próxima aula a gente vai iniciar isso que eu acabei de dizer
nessa aula, mas a gente vai terminar na outra aula, né, na aula, enfim, a próxima aula que a gente tiver, essa questão aí dessa construção histórica que associa homens e mulheres a diferentes espaços, tá certo? Mas então a gente vai refletir em primeiro lugar sobre um conceito que é esse que é da diferença. Então agora sim eu vou ler o slide. Com sucessivos avanços na crítica filosófica e antropológica, os estudos de gênero propuseram pensar a masculinidade e a feminilidade articuladas com a crítica da diferença. Eu já vou comentar isso, vou passar o próximo slide. Família e gênero. Desde ao menos a primeira metade do século XX, a crítica de pesquisadoras feministas, eu já citei uma delas, a Bell Hooks, assinala que homem e mulher são categorias culturais e, portanto, não são absolutas, ou seja, são ideias construídas e não limitadas à dimensão da natureza biológica. Tá certo, pessoal? Então, um dos aspectos dessa construção histórica que levou a associação dos homens no espaço público, das mulheres no espaço doméstico, etc. Um dos argumentos tem a ver com essa ideia da natureza biológica, né? Ou seja, da genética, ou seja, dessa área que tem a ver com a nossa constituição como seres humanos. E isso é muito questionável, isso realmente é muito questionável. Por quê? Porque se fosse assim, todas as culturas do mundo deveriam ter uma uniformidade com relação às funções do homem e da mulher na sua sociedade, etc. Só que a gente conhece na história e em diversos lugares do mundo sociedades que são patriarcais e outras que são matriarcais. Coincidiu que, enfim, no Ocidente atual, etc., o que prevalece são as sociedades patriarcais, mas isso não é uma regra, tá certo, pessoal? Isso não é uma regra de forma alguma. Existem, então, muitas configurações de desenhos de famílias e, portanto, também da visão a respeito de homem e mulher, e, inclusive, também o próprio questionamento dessas categorias que são homem e mulher, ou seja, né, o que significa ser homem e o que significa ser mulher. Então, para a sociologia, isso não é um dado da natureza, isso daí não é uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta em relação à definição do que seja o homem e do que seja a mulher. O homem é isso, isso e aquilo outro. A mulher é isso, isso e aquilo outro. Isso é desmentido pelos inúmeros exemplos que nós temos ao redor do mundo e ao longo da história, né, que desmentem justamente essa visão de que o homem e a mulher são diferentes, mas diferentes no sentido de que o homem é superior, a mulher é inferior, né? Tem a diferença que pressupõe a desigualdade. Essa diferença que está associada à ideia de desigualdade, é isso que a sociologia ela vai criticar, é isso que a sociologia vai desmentir, tá certo? Isso não tem a ver. Então, diferença é uma coisa, desigualdade é outra coisa, né? E a ideia de diferença, inclusive, ela problematiza a própria ideia de homem e de mulher, porque são construções também sociais, tá certo? Vamos ver então mais outro slide. Vamos lá, gênero e diferença. Então agora eu estou recorrendo aqui a um filósofo, né? Vamos passear também pela filosofia. Segundo Nicola Albaniano, baseado em Aristóteles, duas coisas são distintas entre si quanto ao gênero se elas possuem a mesma matéria e mesmo assim não se transformam uma na outra. Então olha só, interessante, né? Essa ideia de diferença. Eu vou continuar lendo, né? Mas olha só vou comentar isso aí. Gênero é algo que está no vocabulário do filósofo Aristóteles. E o gênero está vinculado a essa ideia de diferença, mas ele precisa justamente que essa diferença, que é justamente então de uma matéria não se transformar em outra, né? Isso que é a diferença. Trata-se de um fator secundário em relação ao pertencimento a uma essência que é a humana, ou seja, o gênero humano, né, ele é muito amplo, né? Dentro da espécie humana, aliás, dentro da espécie humana pode haver diferença. Então a espécie ela está acima dessa questão de gênero, inclusive. Então é mais importante ser humano do que ser homem ou mulher, né? Nesse sentido. Então pensando
de modo abreviado, de acordo com Aristóteles, a questão do gênero ela é secundária, ela não é primordial. Primordial é se a pessoa ela é humana ou não é humana, tá certo? Isso sim é diferente mesmo, né? Agora, a diferença entre homem e mulher pode até existir, ele não está negando essa diferença, muito pelo contrário, mas ela é uma diferença, é um aspecto secundário, tá certo, pessoal? Vamos lá então para um próximo slide. Vamos continuar então. Já a diferença, olha, consiste em coisas distintas de mesmo gênero, tá certo? Então nós estamos falando aí da questão de gênero ainda, que possuem qualidades constitutivas que lhes são próprias, como é o caso da racionalidade na espécie humana. Em outras palavras, uma coisa somente pode diferir de outra se possui com ela algo em comum. Muito interessante isso também, né? Então, quer dizer, o que caracteriza a espécie humana, no caso do Aristóteles, é a razão, é a racionalidade. Homem e mulher são dotados dessa razão. Então, eles não podem ser diferenciados quanto a esse pertencimento da espécie humana. Nesse sentido, homem e mulher pertencem ao mesmo gênero. Já com relação à diferença entre sexo, né, etc., enfim, pensando justamente nos órgãos reprodutivos e etc., essa diferença ela não é primordial. Por quê? Porque ainda assim o essencial do ser humano é essa razão, esse espírito, né, também, enfim, essa capacidade de transformar a sua vida, é a capacidade de construir as coisas juntos com os outros e etc., e a capacidade, inclusive, também de fazer justiça, que é uma virtude, e as virtudes também são tematizadas pelo filósofo Aristóteles. Então, homens e mulheres, eles possuem virtudes, e são características, são predicados da espécie humana. E isso é muito diferente, né, da gente pensar que homem e mulher são espécies diferentes, ou seja, têm características diferentes, baseadas nessa ideia dos órgãos reprodutivos apenas, tá certo, pessoal? Vamos lá então ver outro slide que a gente vai comentar, tá bom? A situação da mulher no mercado de trabalho, aliás, no trabalho, né? Anthony Giddens, que é um sociólogo inglês, né, britânico, ele afirma que na Europa do século XX as mulheres ingressaram em trabalhos que antes eram exclusivos para homens somente durante a Primeira Guerra Mundial, né? que retomaram, aliás, seus postos após o término. Já após a Segunda Guerra, a divisão de gênero se transformou radicalmente. Agora a gente está entrando aqui num outro campo, numa outra seara, que é a seguinte: a gente está dando um salto histórico. A gente estava falando do Aristóteles, que é um filósofo da antiguidade, né, de séculos antes do nascimento de Cristo. E agora a gente está vindo para a atualidade, século XX, né? Nós estamos no século XXI, ou seja, para o período contemporâneo. E agora a gente vai discutir essa diferença baseada também nas transformações históricas que ocorreram a partir da Europa, principalmente, tá certo, pessoal? Então, como que foram pensados homens e mulheres? Uma coisa é você pensar teoricamente ou a partir da biologia, de outras ciências, enfim, o que é o homem e o que é a mulher. E outra coisa é perceber como esses discursos todos, que são da ciência, enfim, da biologia e etc., eles também são produzidos a partir de transformações objetivas que acontecem nas relações sociais, né? O que isso significa? Significa, então, por exemplo, que houve a Primeira Guerra Mundial. E a partir disso, houve também uma mudança significativa da situação da mulher no trabalho, né? E muitos dos sociólogos que nós conhecemos, um deles é o Karl Marx, ele pensa que o trabalho é uma categoria fundamental, mas existem outros além dele, tá? Outros teóricos, outros sociólogos que pensam na questão do trabalho. Inclusive, por exemplo, o Durkheim, que escreveu sobre a divisão social do trabalho, né? Que é um autor clássico aí de sociologia. Mas vamos falar de um que é importante para esse campo de estudos da sociologia, que é o pensamento do Karl Marx, que fala justamente da importância da categoria do trabalho e das relações econômicas, portanto,
na estruturação daquilo que nós chamamos de ideologia, ou então, se você preferir, as visões de mundo que nós todos temos, tá certo? Então, essa visão de mundo, essa ideologia, esses valores que nós conservamos, ou então que nós nutrimos conosco, isso tudo tem a ver, então, com essas transformações objetivas que acontecem a partir das relações econômicas e de trabalho. E a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque diz respeito também a uma guerra travada a partir de conflitos econômicos, de interesses de Estados-nação diferentes que disputavam entre si esse poderio econômico, que disputavam entre si a obtenção de propriedade privada e etc. E também essas propriedades significam a terra, inclusive, né? Então, espaços territoriais, né? E devido a isso, o que aconteceu? Aconteceu justamente o quê? O que os homens eles foram para a guerra, lutar na guerra, etc. E as mulheres, porque existe também essa ideologia que atrela a mulher ao espaço doméstico e o homem ao ambiente público, né? Houve essa separação, né? Então as mulheres elas passaram a substituir os homens nos locais de trabalho em função desse acaso, né? Desse acidente que não foi tão acidente assim, né? As causas são muito objetivas da Guerra Mundial, mas enfim, houve essa coisa que era imprevista, inesperada pela sociedade da Europa no século XX, que foi a Guerra Mundial. E com essa Guerra Mundial houve justamente isso, né? A substituição do trabalho dos homens pelas mulheres, né? Então, é aí que a gente começa a falar da mulher no ambiente de trabalho, né? Porque essa engrenagem econômica ela precisa continuar girando, é isso que está na base. Então, esse exemplo ele é interessante porque mostra que antes de haver essa diferença entre homens e mulheres do ponto de vista biológico, por exemplo, existe algo que é mais fundamental ainda, que são essas relações econômicas, né? Que são essas relações de conflito e de disputa por propriedade, né? Foi isso que fez com que as mulheres fossem alçadas a postos de trabalho. Mas lógico que quando isso aconteceu, as mulheres elas não receberam a mesma remuneração, não tiveram as mesmas condições que os homens. Vamos ver isso logo mais, né? Agora, na verdade, né? Divisão de gênero do trabalho hoje. Nas últimas décadas, as taxas de emprego, aliás, entre homens e mulheres estão mais próximas, ou seja, houve uma mudança. Algumas das razões para isso são o desenvolvimento tecnológico que colabora para as atividades domésticas, o avanço da cidadania pela reforma das leis e pela luta de movimentos sociais e as condições financeiras de famílias que não conseguem sustentar o modelo da família nuclear tradicional. Então, outras urgências, outras necessidades ainda mais recentes pressionaram, forçaram que as mulheres fossem colocadas no mercado de trabalho. Vejam só então que essa luta das mulheres por melhores condições de trabalho, por exemplo, ela foi acompanhada do quê? De muita história, de muita injustiça também, né? De muita... enfim, de muito conflito, né? E a gente tem que justamente respeitar essas conquistas das mulheres por conta de todos esses avanços que foram conquistados ao longo de muitos anos, de muitas décadas, de séculos, né? E enfim, a gente vai ver mais sobre esse assunto na aula que vem, porque nós temos pouco tempo. Eu gostaria de continuar aqui falando muito mais para vocês desse assunto, mas eu não vou poder concluir agora, a gente vai concluir na aula que vem, tá bom? Então eu deixo um abraço para vocês e até a semana que vem. Valeu!